Parecia ser tudo igual. Há É um o que a gente engano na vê adoração. hoje. Um engano na adoração. É uma adoração enganosa, mentirosa, é falsária. É possível uma igreja inteira estar debaixo dessa influência sem perceber? É impossível. É possível. É possível, é bíblico. Porque quando Jezabel, ela conseguiu conquistar a posição que ela queria. A posição de destaque. Lembra-se aqui, Acabe era o rei. Mas quando você lê toda a história que se decorre em vários capítulos, e é uma das histórias mais compridas de reinado dentro do Antigo Testamento, no Livro dos Reis, que se abarca mais capítulos ao longo da história, é essa história, para você ver da importância que ela tinha. E você percebe que Jezabel, ela é sempre relatada em várias partes. Então, a pessoa de destaque tinha que ser ela. Então, quando ela consegue, principalmente após a morte de Nabote, aquele posicionamento, quando você percebe isso, ela já estava no poder delegando, usando o nome de Acabe, porque foi dada autoridade para ela começou a influenciar todo o reino. Tanto que chegou num momento em Israel que a adoração estava disturpada. Os profetas de Baal cultuavam aos seus deuses dentro de Israel e o povo já estava confundido. É muito claro, você vê isso na Bíblia. Porque quando Elias quando houve todo esse enfrentamento, toda essa afronta, o que Elias faz? Chama todos os profetas, chama os 400 profetas de Baal no Monte Carmelo. Mas chama todo Israel também. Está na Bíblia. Então, pega aqui 2 bois e a lenha, um boi para mim e um boi para você. Lenha para você e lenha para mim. É só você ler. Porque parecia ser tudo igual. Parecia ser tudo igual. Há É um o que a gente engano na vê adoração. hoje. Um engano na adoração. É uma adoração enganosa, mentirosa, é falsária. Nós lemos em Apocalipse. É uma falsa profetisa. Então atua no meio da igreja, atua na vida, como se fosse algo que não é. Prega, canta, tudo. Fogo cai, aquela coisa toda, parece Aí ser, tá, parece ser, mas não é, né? Que tremendo. Agora você falou tudo fogo. Escute. Elias sobe no Monte Carmelo, pega o boi dele e a lenha dele. E ele disse, comece o culto de vocês. E disse que eles colocaram a lenha, arrumaram tudo fogo, só que vocês não vão botar fogo. E diz que eles começaram a orar e cantar. Orar não, né? Claro, para os deuses deles, né? Começaram a fazer lá o culto e não acontecia nada. E passou 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, não acontecia nada. E de repente, ele falou o quê? O Deus de vocês está de férias? Ele falou, então agora acabou o culto de você, agora vai o meu. Diz que ele encheu de água em volta. E diz que ele orou, diz que o fogo desceu do céu. Sobre o que estava sobre Elias. A diferença está na unção, não é numa mímica. Eles estavam fazendo uma mímica, dançavam, pulavam, diz que eles se cortavam. Olha como é forte isso. É forte. Se cortavam, os profetas, os 400 profetas que Acabe tinha permitido e que estavam sob a liderança e comiam na mesa de Jezabel. Então você vê claramente uma falsa adoração. Só que quando Elias orou, o fogo veio do céu. Há uma diferença. Por isso que ele disse, vocês não vão botar fogo. Porque era uma falsa adoração. Então ali naquele momento, Israel abriu os olhos. Por isso ele diz, traga todo Israel para ver. Porque Elias queria mostrar para eles o que era verdadeiro, o que era falso, porque eles não conseguiam ver, eles não tinham discernimento espiritual para conseguir entender o que era verdadeiro e o que era falso. Havia um engano, uma falsa adoração em cima do altar. E as pessoas não percebiam, porque elas não tinham discernimento espiritual, porque tinha que ter um profeta, que tinha uma palavra verdadeira, não era uma palavra falsa. Porque eles profetizavam o que as pessoas queriam ouvir. Então a igreja de hoje, pastor, ela pode sim, uma pessoa, porque ela delega isso, estar sendo influenciada toda uma igreja, toda uma nação, toda uma empresa por causa de uma pessoa. Porque ela começa a exercer uma função tão importante de uma pessoa que aparece, porque ela quer o destaque. Porque como uma pessoa fica popular, me explica?
A popularidade aparece hoje, por exemplo, com a mídia. Uma posição de destaque, por isso que você falou no começo, algo que é muito importante. Esse espírito sempre vai querer uma posição de destaque, porque ele vai querer ser popular, porque a intenção dele é ter a massa, é ter o controle da situação. Ele quer controlar a situação na mão dele, de maneira distorcida. O que ela fala para Acabe? Não, é você que reina, é tu que governa. Mas não é. Então ele quer a sua posição. Ele quer ser reconhecido. É como um demônio insaciável, pastora, que quer tudo pra ele, porque ele quer adoração que é de Deus. Ele quer pra ele o que é do Senhor. E só existe um fogo. Aleluia. Só um fogo. Então Elias prova isso. E é tremendo, porque assim, ele prova e depois você vai ver como quem destrói Jezabel é um cara que recebe a unção.